especialista em chás, nutricionista que veio hoje aqui para nos dar a sua grata presença e nos ensinar a manipular esses chás. Nós voltamos com o nosso Vida e Saúde e temos hoje a grata presença da doutora Vanderly Macchiori. Ela é nutricionista e especialista em chás. Estamos aqui descobrindo esses encantos das ervas medicinais para o nosso uso cotidiano. Doutora Vanderly, que alegria saber tantas coisas a respeito do chás. Verdade. Né? E eu gostaria de iniciar esse nosso bloco perguntando à senhora como que a cultura do chá entrou no nosso país. Como que é essa cultura? Porque a gente sabe que todos nós fomos criados tomando um chazinho para tosse, um chazinho para dor de barriga, para cólica, né? Mas como que isso veio parar aqui no nosso país tropical? Eu diria que a fitoterapia não entrou no país. O país entrou a fitoterapia já existia desde sempre. Porque, na realidade, as comunidades indígenas, elas são detentoras de um grande conhecimento acerca de plantas medicinais. E isso é tão intenso, é tão verdadeiro, que nós temos organizações não governamentais estrangeiras que vêm para o Brasil, ficam nas aldeias e eles fazem um trabalho com o cacique ou o xamã, né, depende da aldeia, para a obtenção do conhecimento deles e acerca das plantas. Então, esse é o primeiro registro que nós temos dentro do Brasil de uso de planta medicinal. No mundo, o primeiro registro por escrito, né, ou seja, o primeiro documento de uso de plantas medicinais é chamado de Papiro de Ebers. George Ebers era um egiptólogo alemão que ele destrinchava todas os túmulos, né, todas as tumbas dos faraós. E ele encontrou um papiro com a descrição de todas as plantas que eram utilizadas para embalsamar as múmias. E dentro dessa relação de plantas, nós podíamos ver alho, né, erva doce, zimbro, linhaça, semente de linhaça, e tudo isso era triturado junto com gordura de carneiro. E essa pasta era o que se passava sobre a pele do corpo morto. Para a curiosidade das pessoas, roda ainda hoje uma exposição sobre os restos mortais do faraó Tutancâmon. Então, para quem é bastante curioso, entra na internet, no Google, procura, porque tem as imagens. Existe a imagem do corpo desenfaixado e a gente consegue observar a preservação de massa muscular. Ou seja, as plantas são tão importantes em impedir que as bactérias patógenas, né, as bactérias que consomem o corpo morto, elas se proliferem, que um corpo de faraó ainda está preservado. Se ela mata essas bactérias, imagina o que ela não faz com as bactérias do nosso dia a dia. Então, nós temos vários registros, nós temos um grupo de pesquisadores que ainda permanece muito ativa no Brasil. Eles estão hoje na Federal da Paraíba, que são a gente brinca que são os filhos do professor Matos, que foi um grande pesquisador de plantas medicinais aqui no nosso país. Nós temos o professor Silvio Paniza, que também nos deixou há basicamente 3 anos, que pesquisou bastante coisa na Universidade de São Paulo. Nós temos o professor Tavares, que hoje está sediado no Tocantins, que também mantém linhas de pesquisa. Mas a grande realidade é que nós estamos dando uma roupagem científica ao que a população já conhece. E a população conhece porque esse conhecimento é transmitido através como forma de autopreservação. É muito bonito a gente dizer que a pessoa, quando está com febre, deve ir ao médico, quando ela não tem um médico por perto, ela não tem um cuidador de saúde por perto. Então, para as comunidades ribeirinhas, que estão a 3 dias de barco de uma cidade na região norte do nosso país, não dá para esperar um médico para ver a febre. Ele vai ter que usar alguma planta nativa para se curar.
né? Eu não gosto de usar muita palavra cura, mas para se tratar, ele vai ter que usar alguma planta que esteja ali disponível. E isso é a comunidade local que faz a transmissão dos conhecimentos. Doutora, eu cresci no Nordeste brasileiro, em Alagoas, e não era difícil ver a minha avó fazendo chá para todos e para tudo. Quando alguém sentia alguma coisa, ela abria um baú que ela tinha na cozinha e lá tinha latinhas e saquinhos de todas as diversidades, além de, na horta dela, ter os leirões, que ela chamava, com plantinhas verdes que teriam que ser colhidas para fazer. Então, essa transmissão do senso comum, da oralidade, ela vem desembocar hoje nessa dinâmica da utilização dos chás, né? Sim. E se eu estiver errado, a senhora me corrija, por favor. Hoje existe, ou está se deixando para trás, uma ideia de que chá é só para doenças. E, na verdade, não. Chá, pelo que a gente está ouvindo falar, pelas leituras, né, é para o bem-estar, para a prevenção da saúde. Né? Então, falar um pouquinho disso para o nosso público não seria interessante? É super interessante. Na realidade, o chá não trata só, ele previne muitas coisas. Nós temos uma planta que é muito comum, que infelizmente eu não trouxe hoje, porque eu não tinha, eu uso bastante, então eu não tinha, e acabei me perdendo, não achei no caminho, que é a carqueja. A carqueja é uma planta típica do Brasil, o nome científico dela é Baccharis strimera. Nós temos vários tipos de carqueja, mas a Baccharis strimera é o tipo de carqueja mais adequado para que a gente use, tem utilização oral. É uma planta que ela trata de muitas patologias e ela previne muitos problemas de saúde. Ou seja, é uma planta que ela baixa a resistência à insulina e por conta disso ela previne diabetes. Ela reduz colesterol, 40 dias de chá de carqueja reduz 10% do colesterol total e do LDL colesterol, que é aquele colesterol ruim, aquele considerado o colesterol ruim. Só por esses dois fatores, de reduzir o açúcar no sangue e de reduzir o colesterol também no sangue, ela já reduz muitos riscos de doenças cardiológicas, de cardiopatia e também de doença cardiovascular, como tromboses, em função desse papel preventivo. O que ela faz mais? Ela tem um papel fabuloso que isso encanta qualquer mulher em qualquer curso que eu dê. Que eu falo que somente, e isso é verdade, não é brincadeira, somente na forma de chá, ela reduz a gordura abdominal baixa, aquela gordura que fica entre o seu umbigo e a pelve, a pochete, né? As pessoas falam, minha pochetinha, como é que eu faço? Carqueja reduz isso. Eu já testei extrato líquido, porque o sabor da carqueja é muito ruim. Então as pessoas reclamam porque ela é muito amarga. Ela pode ser utilizada com açúcar ou é preferencialmente que seja... O mínimo possível de açúcar, né? Porque se eu estou querendo controlar o açúcar no sangue, o ideal é que eu não use muito açúcar. Nem adoçante. Nem adoçante, porque o ideal é usar a planta o mais puro possível. Mas se a pessoa não tolerar, óbvio, pode colocar uma gotinha de adoçante ou usa um pouquinho do açúcar mascavo, que é o mais adequado. Fez o chá, você vai estar melhor. Você, através do uso da carqueja, você vai melhorar a ação do seu fígado e é por isso que ele melhora o colesterol. Do seu estômago, do seu intestino, porque ela melhora o movimento intestinal. E ela também reduz essa gordura abdominal central, que é um dos grandes riscos para, inclusive, desenvolvimento de célula tumoral e também de infarto do miocárdio. Ou seja, com uma única plantinha, que aparentemente é inocente, a gente consegue tratar e prevenir várias coisas. Doutora, e para utilizar da carqueja, a gente pode fazê-la em grande quantidade e usar durante o dia ou durante 2 dias, ou tem que ser feito na hora e ser ingerido na hora? Como que funciona? A melhor maneira é você fazer para no máximo 1 dia. 1 dia. Então eu sempre oriento de uma maneira genérica para qualquer planta. De uma maneira genérica e segura, além de eficaz. Ferver 1 litro de água, adicionar 1 colher de sopa da planta que você precisa. Então, se é do erva doce, coloca 1 colher de sopa do erva doce, mais 1 colher de sopa de carqueja. Não colocar nada além de 3 plantas, no máximo 3 plantas por litro de chá. Ou seja, cada vez que você for utilizar um chá, tem que ter no máximo 3 plantas.
ferve essas plantas durante 3 a 5 minutos com a panela tampada, desliga, amornou, você coloca num recipiente ou de vidro, ou de cerâmica, ou de inox e mantém isso em geladeira, no máximo 24 horas. Plástico não é aconselhável? Plástico não é aconselhável, nem alumínio, porque existe uma contaminação da bebida pelo metal ou pelo polímero do plástico. Certo. Então, o ideal é que seja nesse tipo de recipiente que não faz essa troca com a bebida. E durante o dia, doutora, a ingestão é uma xícara, um copo? Como que isso pode acontecer? Para facilitar a vida das pessoas, eu peço para beber um copo grande de manhã e um copo grande à noite. Se ela conseguir beber fracionado ao longo do dia, ela vai beber esse litro ao longo do dia. Que na realidade já não tem mais 1 litro, ele tem em torno de 750 a 800 ml, porque a fervura já levou um pouquinho dessa água, já evaporou um pouquinho dessa água. E que é ok, evaporou, tá ótimo. Então faz a dosagem parte do processo. diária são 2 copos ou 2 xícaras? 2 copos ou 2 xícaras grandes, né? Aquelas xícaras mesmo, tipo mug, americana, que ela tem 300 ml. Perfeito isso. Em geral, as pessoas não precisam de mais do que isso. Agora, o que acontece é que as pessoas se encantam, por exemplo, me ouvindo falar do carqueja hoje, né? E elas dizem assim, não, então é bom para tudo isso, eu vou beber 2 litros por dia. Não pode. O excesso faz mal. O excesso de qualquer planta pode fazer mal. Então, é no máximo 1 litro. E sempre que a gente fala de planta medicinal, o correto é que você seja orientado para o uso. Porque também é um medicamento a planta? Ele tem um papel de medicamento. Vamos pensar, se eu tomo uma estatina para baixar o meu colesterol, eu tomo a carqueja e abaixa meu colesterol, e para vários casos a carqueja baixa mais o colesterol do que a estatina, tem o mesmo poder do medicamento. Então eu tenho que ter os mesmos cuidados. Eu tenho que ter alguém que conheça o suficiente para poder fazer a orientação correta. E nenhum chá é passe livre para você continuar cometendo os seus pecadinhos gastronômicos. A gente não está falando de festa, né? Porque as pessoas falam, ai, no Natal. Natal é um dia só por ano, não é o Natal que te dá o excesso de colesterol que você tem. É o dia a dia que te traz isso. Então, o que se come entre o Ano Novo e o Natal. É o Natal, né? Não é entre o Natal e o Ano Novo. Acho que aquela piada perfeita, é exatamente isso, né? Então, os meus pacientes... Eu não tive um paciente esse ano que voltou com mais peso depois das festas. E assim, a minha orientação antes das festas foi uma só. Você experimenta absolutamente tudo que tiver na sua ceia, que você tiver vontade. Mas experimente com prazer. Porque a hora que você tem prazer no que você está comendo, você come menos. Experimentou, você preferiu o pernil e não o frango, ou não o peru, ótimo, vai lá e volte para o pernil e coma uma porção decente, não excessiva. Então, uma porção que você vai comer também com prazer, mas não é esse pernil que vai aumentar o seu colesterol, porque você vai estar consumindo no máximo 150 gramas ali. Não é isso que aumenta o seu colesterol. É uma vez, né? É uma vez, não é todo dia. Ah, mas eu como torresmo me engorda, só se você comer um prato todos os dias. Se você comer um pedacinho de torresmo por semana na feijoada da quarta-feira, não é aquele torresmo que vai te fazer mal. Desde que você coma toda a couve também que vem na porção da feijoada, ou seja, a combinação dos alimentos. É isso que a gente está falando cada vez mais, porque as pessoas têm que ter consciência, tanto para consumir os alimentos, quanto para consumir o chá. Né? O chá é uma bebida que faz parte do seu plano de alimentação. Então, se eu tenho que me preocupar ou fazer melhores escolhas, eu não gosto do termo me preocupar, mas se eu tenho que fazer melhor escolha na minha alimentação, eu também tenho que saber qual é a melhor planta para mim. E para isso nós temos muitos nutricionistas, médicos e farmacêuticos que vêm estudando a ciência da fitoterapia, que é a ciência das plantas medicinais, exatamente para poder indicar a melhor para cada caso, sem que haja prejuízo da saúde como um todo. Doutora, a senhora falou com muita propriedade, acho que chamou a atenção de todo o público, sobre a carqueja, não é? E sua ação sobre o colesterol, que reduz. Reduz. Existem muitos mitos também frente ao colesterol. E a gente vê o senso comum realizando muitas estratégias com as plantas, não? E uma delas é a berinjela. Muita gente coloca a berinjela picada com água, limão e passa o dia inteiro tomando aquela água. Isso daí tem algum efeito ou de fato é um mito? Como que se pode perceber? Então, algum tempo atrás,
o Dr. Bruno Caramelli, que é um cardiologista do INCOR, ele fez um comparativo. Foi um trabalho muito bem desenhado, por isso que eu sempre faço referência ao Dr. Bruno, porque ele fez um grupo controle, um grupo que não usava nada, um grupo que usava 10 miligramas de estatina, da mais comum, né, da estatina mais comum, que é a simvastatina. E o outro grupo, ele fazia o uso daquele suco de laranja com berinjela, que também é Essa estatina, o que seria? A estatina é um medicamento utilizado para baixar o colesterol, que é muito comum. Né? Ainda mais o idoso, ele faz meio que uso contínuo disso, porque é uma das maneiras de se prevenir doença cardíaca. E nesse estudo, ao final desse estudo, que como existe esse grupo que faz uso da berinjela com água e limão, existiu durante muitos anos a recomendação de usar o suco de laranja com uma fatia de berinjela crua todas as manhãs em jejum também para a mesma finalidade. O que ele descobriu? Ele descobriu que a berinjela no suco de laranja ou na água com limão, beber ao longo do dia, não abaixa o colesterol de maneira eficaz. Então, ela não pode ser comparada a nenhum tipo de medicamento. Porém, nós temos várias pesquisas comprovando que o extrato seco da berinjela, na quantidade de 350 miligramas, como se eu fizesse um pó, que aí não é mais caseiro, é um processo farmacêutico, um pó da berinjela encapsulado com a padronização de fitoquímicos em 350 miligramas por dia, esse sim abaixa o colesterol. Como a alcachofra também. Mas eu comer a folhinha da alcachofra não faz nada. Tem que ser o extrato seco, que é um procedimento mesmo, é um processo farmacêutico que pode ser feito por farmácia de manipulação, mas o uso desse extrato seco, ele é benéfico. Olha aí. Então, eficaz. E eficaz. Nós estamos aqui com a doutora Vanderly Macchiori, especialista em chás, ela é nutricionista e está aqui dando esclarecimentos a respeito da manipulação das ervas para o nosso bem-estar. Você que está nos acompanhando, você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 019 99 67 55600. Mande sua pergunta ou então ligue para nós, 0 operadora 19 3871 9620 e, se preferir, nos envie o seu e-mail vidaesaude@rs21.com.br. Não sai daí, hein? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes.